Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, esse aqui é o Fechamento Coral e os comandados de Marcelo Cabo até tentaram nos enganar, mas no final das contas é uma barra assistir esse time jogar. Santa Cruz já tomou conta de mim. Essa é a análise de Santa Cruz 1/2, jogo válido pela final da Série D 2025, jogo de ida. O Santa Cruz vai precisar reverter esse placar fora de casa se quiser ficar com o título. E foi uma derrota dolorida porque foi num dia de recorde. A torcida conseguiu igualar o recorde aí da Arena Pernambuco, lotação máxima, mas infelizmente o campo não correspondeu. E a gente vai analisar aqui quais foram os caminhos que levaram o Santa Cruz para esse revés dentro de casa. Antes de mais nada, pedir a colaboração de vocês, deixem um like, se inscrevam aqui no canal, comentem, hypem o vídeo. Essa ajuda é muito importante para dar continuidade aqui nos trabalhos do canal, divulgar esse trabalho para mais pessoas. E vamos lá, vamos partir para a análise. E vamos começar logo pela escalação. O Santa Cruz veio a campo com Rock Kennedy no gol, Totti na lateral direita, a dupla de zaga Eurico e William Alves, Rodrigues na lateral esquerda. Os dois volantes foram Wagner Balotelli e Gabriel Galhardo, William Júnior com a camisa 10 e o trio de ataque foi Giovani jogando pela esquerda, Galhardo no meio e Renato voltando de contusão e já sendo titular pelo lado direito. Olha, esse jogo tem alguns recortes, mas assim, Marcelo Cabo, ele voltou ao básico, voltou ao feijão com arroz, voltou ao time que ele utilizou durante boa parte do campeonato, o esquema, e a tentativa dele foi válida. Foi esse esquema que o Santa Cruz jogou o melhor futebol na Série D. E para esse jogo, com uma alteração ou outra ali, talvez eu escalaria Pedro Favela na vaga de Gabriel Galhardo, era o time que tinha que entrar em campo. A gente tem um primeiro recorte muito positivo aí dos primeiros 7, 8 minutos, até o apagão ali, que é o Santa Cruz indo para cima, que é o Santa Cruz sendo muito ofensivo, que é graças a Deus Giovani jogando do lado esquerdo. Eu não entendo qual a dificuldade que era Giovani jogar do lado esquerdo e ser preterido. A gente estava desperdiçando o potencial de Giovani jogando ele pelo lado direito. E finalmente Marcelo Cabo fez o básico, o normal. Giovani sempre muito rápido ali na lateral, seja cortando para dentro ou puxando a bola para lateral e cruzando. Assim, era um desperdício de potencial usar ele na direita. E ainda bem que Marcelo Cabo resolveu esse problema nesse jogo. E como eu falei no pré-jogo, o Barra foi exposto a uma situação nova. Um estádio lotado jogando contra. E o Barra se assustou bastante. Eu acho que a falta de luz ali atrapalhou o ímpeto do Santa Cruz, mas de qualquer forma o Santa Cruz já trabalhava muito no entrelinhas do Barra, o Santa Cruz já fazia aproximação, o Santa Cruz estava atuando muito bem nesse período de tempo. Gabriel Galhardo muito participativo, Totti avançando pela lateral direita, fazendo tabela com Renato, por mais que Renato não tivesse tão preciso, conseguia dar sequência nas jogadas. William Júnior muito bem ali no entrelinhas também distribuindo bola e Giovani que era o melhor até então. No lance anterior, a queda da luz, Renato quase faz um gol, Giovani faz uma jogada pela esquerda, cruza, ele divide ali com o zagueiro, a bola vai para escanteio e aí quando a bola vai para o escanteio é batida, o Santa Cruz consegue outro escanteio e aí caiu a luz na Arena de Pernambuco, teve uma paralisação ali que eu não consegui calcular muito bem. Pelo que eu entendi, também caiu a transmissão da Metrópolis, então quem estava em casa não conseguiu acompanhar o resto do primeiro tempo. E uma atitude muito bonita do Santa Cruz, né? Assim, ano passado eu vi um chororô muito grande dizendo que o Santa Cruz apagou a luz do Arruda de propósito, porque queria organizar o time, etc. Esse ano também o Santa Cruz apagou a luz de propósito lá na Arena de Pernambuco para homenagear o rival, né, que vem numa derrocada terrível aí na primeira divisão. Então todos os torcedores aí acenderam suas lanternas para homenagear aí o rival e o jogo ficou paralisado por mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Piadas à parte e energia restabelecida, o Santa Cruz voltou com o mesmo ímpeto de antes de cair a luz. Sempre mais em cima do adversário, trabalhando bem no entrelinhas e como eu disse, o Barra estava assustado. O Santa Cruz perdeu algumas chances, teve um chute muito perigoso de Giovani, que ele entrou na área sozinho e chutou para fora. A gente teve ali Galhardo não chutando um lance ali que estava na entrada da área. Tanto o Gabriel quanto o Thiago, eles dois tabelaram. Um ficou esperando o outro chutar e nenhum dos dois chutaram. Seria uma chance muito positiva de gol. O próprio William Júnior também, que poderia ter chutado uma bola de fora da área, ter arriscado. Mas assim, o Santa Cruz estava jogando muito bem. Lembrou assim muito o Santa Cruz do primeiro turno. Aquele que Santa Cruz que foi se perdendo pelo campeonato. Aquele Santa Cruz que conseguia fazer tabelas, conseguia fazer aproximação.
O início do Santa Cruz foi muito promissor. O Santa Cruz perdeu algumas chances, mas continuava indo bem e isso aí culmina com um gol, né? Giovani, mais uma vez, muito produtivo ali pelo lado esquerdo, viu a aproximação de Renato entrando em diagonal do outro lado, fez um cruzamento de Almanac, Renato chegou ali por trás da zaga na marca do pênalti, cabeceou para o chão, fez um belo gol de cabeça. Eu não acho que Renato estivesse jogando tão bem assim antes de fazer o gol, mas estava sendo participativo. E o gol de Renato mostra que mesmo não estando tão bem em campo, é um ponto que por característica ele fecha bem na área, então faz esse papel de atacante. É o segundo gol de Renato de cabeça nessa Série D, já tinha feito contra o 13 no final da primeira fase. Então assim, por mais que não tivesse bem, teve presença de área, muito mais do que o nosso camisa 9, cabeceou bem pro chão como tem que cabecear, fez 1-0 e até o momento do gol era surpreendente o quanto o Santa Cruz jogava bem, assim. O Santa Cruz estava criando muito, o Santa Cruz estava desenvolvendo as jogadas e o Barra assustadíssimo. Após o gol, o Santa Cruz continua em cima, o Santa Cruz continua tendo a bola, o Santa Cruz continua pressionando e a impressão que dava na torcida naquele momento é que o Santa Cruz conseguiria chegar ao 2-0, porque era um futebol que há muito tempo o Santa Cruz não apresentava. Mas aí vem um ponto-chave do jogo. Renato se machucou sozinho num lance de uma bola cruzada, eu acho que ele caiu ali, não conseguiu apoiar o tornozelo, deve ter torcido, começou a sentir muitas dores e Marcelo Cabo teve que trocar Renato a princípio por Adailson. Não vou crucificar aqui porque assim, Thiaguinho há muito tempo não jogava bola e Adailson vinha sendo regular, se não era um grande jogador. Nas partidas que ele vinha entrando, ele vinha mostrando certa regularidade. Então naquele momento não seria um absurdo preterir Thiaguinho para colocar Adailson, foi isso que Marcelo Cabo fez. Só que Adailson não entrou bem. Adailson entrou muito mal. Logo depois de entrar, ele tem uma chance gigantesca numa jogada de Tota ali pela direita, que estava jogando muito bem. Ele disputa ali a bola no pé de ferro, deixa Adailson completamente sozinho. Ele entra no bico da área sozinho e dorme, cochila, permite que o zagueiro tire a bola dele. Era uma bola que ele deveria ter finalizado. E assim, não fazia sentido nenhum ele ter perdido aquela bola. E depois dessa chance, ele só piorou. Perdeu confiança e aí começou a errar basicamente tudo que tentava. Nesse tempo, o Barra foi se acostumando com o jogo, né? Já passou o tempo do susto, já tinha levado um gol, não dava para ficar tão mal daquele jeito, aí foi ajustando a marcação. Gabriel Galhardo também já cansou, né, da movimentação, então ele ficou mais fixo, não estava infiltrando como tinha feito antes. Isso ajudou para que o jogo mudasse um pouquinho de figura. O Santa Cruz continuava melhor, mas ainda assim tinha perdido uma peça boa, que era Renato, para Adailson, que foi nulo, e cansou ali o meio-campo de fazer a movimentação que estava confundindo a marcação do Barra. Então o Barra deu uma estabilizada na marcação, o Santa Cruz não conseguia mais fazer tantas tabelas, tantas associações, e o Barra foi saindo para o jogo, ainda que sem perigo nenhum nas jogadas que eles estavam tentando fazer. E aí eu não vou ter a minutagem exata para dizer a vocês, porque ficou muito confuso lá, com a falta de luz, o cronômetro ficou rolando, enfim. E o Barra chegou ao empate no lance de muita felicidade do jogador deles e de uma infelicidade de Balotelli. Uma bola ali cruzada que espirrou na entrada da área, Balotelli tentou dar um passe, a bola pegou meio que no tornozelo dele ali e sobrou pro jogador do Barra, que não era um chute fácil, ele não estava numa posição muito tranquila, mas ele aproveitou a velocidade que Balotelli tinha errado ali na saída, cortou para dentro e acertou um chute de rara felicidade. Eu não sei se seria lá indefensável, Roquenedy pareceu um pouquinho mal posicionado no lance, mas assim, eu não acho que ele tenha culpa no gol, foi um chute realmente de rara felicidade. Se fosse uma defesa era um milagre absurdo. Então o Barra chega ao empate e a partir desse momento o Santa Cruz degringolou completamente. O Barra já vinha melhorando no jogo, né? Culminou que na primeira chance aí, que nem era uma chance tão clara, fazer o gol. O Santa Cruz sente o gol, acho que principalmente na parte psicológica, tá jogando tão bem, tá jogando tão tranquilamente para fazer um segundo gol e levar um gol de empate. O mental dos jogadores não respondeu da melhor forma e aí começou a confundir aceleração com pressa, começou a errar muitos passes. Os jogadores pararam de se movimentar, a marcação do Barra encaixou muito bem e a Adailson era de fazer pena. Depois que ele perdeu aquela chance que eu falei para vocês anteriormente, o cara não conseguia acertar absolutamente nada. O melhor do time continuava sendo o Giovani porque tentava, mas ele esbarrava muito na própria velocidade. Deixa eu explicar para vocês, Santa Cruz começou a deixar a bola um pouco mais com o Barra tentava criar jogadas, o Santa Cruz
tentavam as esticadas no contra-ataque. Giovani estava bem, só que o problema é que as esticadas de contra-ataque do Santa Cruz, quando caíam no pé de Giovani, ele esticava muito e ninguém conseguia acompanhar. Nem Adailson, nem o William Júnior e principalmente Thiago Galhardo não conseguia acompanhar a velocidade de Giovani, ou seja, muitas vezes Giovani dava o tapa, chegava com a bola na lateral, olhava para a área e não tinha ninguém. Aí o que ele tinha que fazer? Voltar a bola, devolver no lateral, e aí o Santa começou a circular a bola de forma mais lenta, de forma mais burocrática. O Barra não chegou tanto assim, mas começou a ficar um pouco mais com a bola, começou a ficar um pouco mais tranquilo na sua marcação, e o primeiro tempo se arrastou aí sem grandes chances, mas num contexto que já era diferente. Já era um Santa Cruz muito mais bagunçado, já era um Santa Cruz que já não conseguia criar, e para o segundo tempo ia ter muita coisa que ajustar para poder voltar com o ímpeto que a gente tinha até levar o gol de empate. E aí começa o segundo tempo e é um desastre ainda maior. Gabriel Galhardo começou a jogar muito mal, começou a errar passes, o William Júnior também caiu muito na atuação, tanto que Giovani começou a ser prejudicado, a bola não passava mais por ele, o Barra sentiu que aquele lado era o mais perigoso, o Barra sentiu que o Santa Cruz atacava mais por ali, então a marcação ficou muito mais fechada daquele lado, o William Júnior precisava fazer o balanço sempre pro lado direito, e aí, meus amigos, Adailson estava numa situação de fazer pena. Tanto que eu acho que com menos de 20 minutos do segundo tempo, Adailson já estava sendo vaiado em toda a bola que ele pegava. Porque ele cometeu uns 5 erros seguidos que era de fazer dó. Era um jogador que estava completamente fora do jogo. Não fazia nada de produtivo. E o Santa Cruz, que já estava com muita dificuldade, tinha só aquele lado mais livre para poder trabalhar e Adailson destruía completamente todas as jogadas. Era latente que o Santa Cruz precisava mudar. Thiago Galhardo continuou a ser o Thiago Galhardo improdutivo de todo mata-mata. No primeiro tempo, talvez ele tenha sido aliviado muito mais pela atuação boa do time, mas ele nunca estava na área, ele nunca estava disputando com o zagueiro. Pode ver que nas chances que eu falei aqui do primeiro tempo, quem estava fazendo as vias de atacante foi Renato, porque Thiago Galhardo, ele não consegue mais acompanhar a jogada do time. No primeiro tempo, teve só uma jogada que ele conseguiu ganhar uma dividida e a torcida vibrou como se fosse um gol. É deprimente até certo ponto. Você vê um atacante ganhar uma dividida depois de sei lá quantos jogos e a torcida comemorar por isso. Então só demonstra o estado de futebol que o Thiago Galhardo tá. E aí o Barra vai aproveitando que o Santa Cruz não consegue se encontrar dentro de campo e vai dando suas estocadas. Nada de tão perigoso assim, mas já assustava. Os laterais começaram a subir mais, os meias começaram a trabalhar com mais velocidade. O Barra começou a assustar o Santa Cruz, começou a rondar a área ali do Santa Cruz. E aí a gente chega em outro ponto-chave. Mesmo com toda a dificuldade, o Santa Cruz consegue encaixar uma jogada. Eu acredito que foi um cruzamento de Totti pelo lado direito para Galhardo. Galhardo está na pequena área, completamente sozinho. Ele tem tempo para direcionar a cabeçada para onde ele quiser e aí ele consegue perder o gol. O goleiro tem muito mérito, que ele vai na jogada com os braços todos abertos ali, parecendo um goleiro de handebol e tal, para fechar os espaços. Mas se Thiago Galhardo tem cabeceado do jeito que Renato cabeceou no primeiro tempo pro chão, ele faria o gol. Mas ele sobe displicente, uma mecânica bem feia, ele tira a força da bola, a bola bate no braço do goleiro e vai para escanteio. Uma chance claríssima de gol que Thiago Galhardo tem. Uma chance raríssima no Santa Cruz que já produzia pouco. Mas tem gente que jura que ele não recebe bola. Tem gente que jura que ele não é municiado. E Galhardo continua perdendo os gols jogo a jogo e sem produzir em outras fases do jogo. É lamentável esse nível de atuação. Eu queria estar falando de um Galhardo aqui que destruía jogo, que fazia gol, ou se não faz gol, que era produtivo, mas ele não consegue ser produtivo e ele ainda perde chances. Ou seja, o Santa Cruz perde uma chance claríssima de fazer um gol, mesmo estando jogando mal e mesmo com muita dificuldade. E aí é o famoso quem não faz, leva. Numa jogada que Rodrigues avança, acaba errando o passe, perde a bola lançada nas costas dele, o William Alves precisa fazer a cobertura, mas não consegue impedir o cruzamento sai pelo lado direito do ataque do Barra, Eurico dorme na marcação, é antecipado pelo Bernabé, que eu falei aqui no pré-jogo que era um cara que não era muito alto, mas era rápido nas antecipações, foi o que ele fez, atacou a bola, Rock Kennedy, a bola passou meio que embaixo dele ali, ainda tocou nele e entrou no gol, mas eu não vou culpar ele, assim, se fizesse uma defesa, era um milagre absurdo.
Então a gente não dá para ficar contando com um milagre de goleiro. As bolas precisam ser defensáveis e não foi o que aconteceu. Falha ali do sistema defensivo, falha de William Alves, entre aspas, porque não conseguiu barrar o cruzamento, e a falha mais grave de Eurico, que conseguiu ser antecipado pelo atacante, e o Barra faz 2-1 e vira o jogo. A partir daí, Marcelo Cabo sente a necessidade de mexer no time, que já não produzia, e ele faz 3 substituições, que uma delas em específico é absurda. Por mais que Giovani estivesse sendo menos municiado, a partida que a Dailson fazia do lado direito era, assim, qualquer coisa de deprimente. E Marcelo Cabo, atendendo ao pedido da torcida, meu Deus, a torcida do Santa Cruz estava pedindo Thiaguinho. Ele coloca Thiaguinho, mas ele tira Giovani. Ele não quis queimar a Dailson perante a torcida. Marcelo, é o último jogo do ano. Que me importa se tu ia queimar o jogador perante a torcida ou não. O que é mais importante? Vencer a final ou queimar um jogador? Porque você colocou ele no primeiro tempo e tirar no segundo. O cara tava completamente fora do jogo e seguiu fora do jogo até o final. Ele não fez nada de produtivo o jogo todo. E aí Marcelo Cabo me tira Giovani, que é o único cara que consegue fazer alguma diferença, que consegue tirar um coelho da cartola para produzir para Santa Cruz. Então, seu Marcelo Cabo, a dissonância cognitiva que ele tem tido nesses últimos jogos é absurda e já faz repensar o trabalho dele para 2026. Ele troca Rodrigues por Natan, que aí é uma substituição ok, e ele tira Thiago Galhardo, que vinha sendo nulo, junto com Adailson, eram os piores em campo. Ele coloca Pedro Henrique, que é o terceiro atacante aí, né? Fazia tempo que não jogava. Mas eu no jogo tinha que mudar mesmo porque tava absurdo. O Thiago Galhardo não produzia nada no jogo e recebeu uma senhora vaia na saída. Eu espero de todo meu coração, com toda a minha gratidão que eu tenho a Thiago Galhardo por ter ajudado no acesso, que esse seja o último jogo dele com a camisa do Santa Cruz e, se possível, até da carreira. Se é um cara que quer ir pro BBB, tomara, eu vou torcer pra Boninho, ligar pra Thiago Galhardo, pra ele ir pro BBB e deixar o Santa Cruz, porque eu não aguento mais ver esse nível de futebol apresentado de Galhardo, que é um cara que não produz e ele já é um prejuízo financeiro para 2026, porque também não vai produzir no ano que vem. A tendência dele é só piorar, porque a idade vai avançando e eu não vejo alternativa para ele no elenco do Santa Cruz. E aí o Santa tem muito tempo para poder reagir, mas não consegue. O Santa Cruz simplesmente não consegue. O Santa Cruz não chuta de fora da área. Os atacantes, a gente coloca Thiaguinho como alternativa, mas pô, é Thiaguinho. Entendeu? É Thiaguinho. A gente já sabe qual é o nível de atuação do Thiaguinho. O Santa Cruz só martirizou seu torcedor ali por mais 20, 25 minutos após a substituição. Tem até uma outra jogada ali envolvendo o Pedro Henrique, envolvendo o próprio Thiaguinho, mas nada que tivesse muito perigo, porque o Barra começou a descer a lenha, né? Começou a fazer muita falta e o Santa Cruz não aproveitou a bola parada hoje. Teve falta frontal também, que poderia ter sido batida direto, mas foram batidas direto para fora. E a gente terminou com um martírio, pelo menos o Barra também não fez o terceiro, né? Não teve tantas chances assim, só teve uma ou duas estocadas ali que poderia ter tomado uma decisão melhor para fazer o 3-1. Mas o confronto tá aberto, mas com a atuação que a gente viu hoje é muito difícil. O Barra é muito favorito para o jogo da volta. Balotelli levou o terceiro amarelo, tá fora do jogo da volta, é um grande desfalque. Thiago Galhardo também não joga mais esse ano pelo Santa Cruz, levou o terceiro amarelo. Isso para mim é reforço, contanto que a gente tivesse um atacante reserva, mas a gente não tem, né? E com Ariel machucado, Renato que saiu machucado, a gente fica até sem opção para atacante reserva. Vai ter que jogar com Pedro Henrique, é muito limitado também. Eu acho sinceramente que a gente tem que agradecer muito a Papai do Céu por ter subido de divisão, porque, meus amigos, quando a gente vê, começa a analisar na minúcia a atuação desse time e as peças que o time tinha, foi muito bom a gente ter subido esse ano. Muito bom, porque eu vou dizer a vocês, foi na conta do milagre. Vamos embora para as análises individuais. Rock Kennedy eu não acho que tenha culpa na derrota, ele tentou fazer ali o melhor, levou 2 gols em que ele não teve tanta culpa, então a atuação regular. Totti fez uma grande partida defensivamente e foi bem ofensivamente enquanto o Renato esteve em campo. Depois, com a ajuda de Adailson, ficou impossível jogar e aí até a parte ofensiva dele perdeu, mas fez uma boa partida Totti, tá? Um grande incremento em relação a Yuri Ferraz que tinha sido no último jogo. A dupla de zaga, eu achei o William Alves muito bem, né? Perdeu pouquíssimas bolas, jogou muito bem.
Mas teve uma ressalva, teve uma participação ainda que pequena ali no gol, mas estava cobrindo o lateral, enfim, não tinha tanta coisa que ele pudesse fazer. Eurico também fez um jogo regular, mas falhou no segundo gol do Barra. É uma falha grave. Ele leva um drible de corpo do atacante, permite que ele antecipe e acaba saindo o gol. Então a análise de Eurico vai ficar negativa por conta desse lance. Rodrigues fez uma péssima partida, não marcou bem, não apoiou bem, mesmo quando o time estava positivamente ali nos primeiros 30 minutos. Também não foi bem, cruzou muita bola na mão do goleiro, era só balão na área. Então, não gostei da partida de Rodrigues, vai ser também uma avaliação negativa. Balotelli, ele foi bem no jogo. Tanto que quando ele sai aplaudido. Ali nos 5 minutos finais, Pedro Favela entra na vaga dele. Mas ele falhou no gol. Ainda que tenha sido muito esporádico, a bola pegou no calcanhar dele e o cara acertou um chute de muito longe. Ele tem essa falha no gol, então vai ficar como regular. Gabriel Galhardo nos primeiros 30 minutos foi muito bem, mas logo cansou. A parte física dele é o calo. E depois ele só fez participação especial dentro do campo. Não foi bem. Ele só atuou quando o Santa Cruz esteve bem. Depois voltou a ser o Gabriel Galhardo, que erra muito na marcação, que não consegue fazer combate. Ele teve dificuldade até para fazer falta, então análise negativa dele. O William Júnior não esteve bem também, errou muito passe, errou muita aproximação. Mas ainda é um cara que tenta muito, sabe? Eu acho que ele tenta o passe mais difícil. Então eu vou deixar uma análise regular. Não vou dizer que ele foi mal, não, porque ele tenta demais os passes difíceis. Renato, se não estava executando tão bem ali no início do jogo, mas depois do gol ele tinha tudo para ganhar confiança. Uma pena ter se machucado, mas avaliação positiva. O cara fez um gol, estava tentando se movimentar, tentando melhorar. Eu repito, o gol daria uma confiança a ele, mas infelizmente se machucou logo na sequência. Mas a avaliação dele é positiva. Giovani é um cara que erra muito, mas ele erra por tentar. Não tô comparando o jogador aqui, tá? Mas ele me lembra muito o Keno aqui em 2014, que a torcida pegava muito no pé, porque além de finalizar meio mal, ele também perdia muita bola por tentar driblar. Mas a gente precisa de um jogador que tente driblar. Não adianta nada você ter um ponta que ele vai estar tocando a bola para trás o tempo todo. Então, Giovani, ele é um cara diferente. Ele é um cara que consegue criar uma jogada da parte individual. Ele não precisa do coletivo. Foi o que ele fez hoje, deu uma assistência, quase dava outra também para Renato. E para mim é um cara que tem que estar jogando sempre. Ele não poderia ter sido substituído no segundo tempo, mas Marcelo Cabo, com sua genialidade, tirou ele. Então a minha avaliação para Giovani é bem positiva. Eu acho que ele é um cara que precisa estar o tempo todo jogando, porque ele consegue tirar um coelho da cartola. Foi assim no gol de Ariel contra o América de Natal, foi assim em várias jogadas durante o campeonato. Então é meio inadmissível que a gente chega no último jogo, que a gente precisa fazer gol, que a gente tá perdendo dentro de casa e o nosso treinador tira Giovani. Thiago Galhardo, assim, é sem comentários. Eu já falei muito dele, horrível. Pra mim, junto com o Adailson, os dois piores em campo. Passando pelas reservas, Adailson, horroroso. Entrou no primeiro tempo, devia ter saído no segundo. Não merecia sequer ter jogado, fez uma partida terrível. Pedro Henrique, ele esbarra na própria limitação técnica. Fraquinho demais, ele é muito fraquinho. Então, a atuação negativa porque ele não consegue entregar. É fraco. Thiaguinho vai ficar regular, entrou ali, correu, tentou. Mas é Thiaguinho, já não produz há muito tempo e infelizmente vai ficar com a atuação regular. Natan entrou, melhorou a lateral esquerda. Uma atuação regular para boa porque o espelho dele é Rodrigues. Então, se você chega na lateral e consegue acertar 2, 3 cruzamentos, já é ótimo porque você já fez muito mais do que Rodrigues o jogo todo. Pedro Favela entrou lá no final, fica sem avaliação. E Marcelo Cabo, avaliação negativa, porque quando sai do plano de jogo dele, ele não tem a capacidade cognitiva de reajustar o time. E isso para mim é muito lamentável, porque ele é o comandante do time. Ele tem que encontrar alternativas. E me parece que quando pressionado pela adversidade, ele sempre toma a pior decisão. E agora a gente vai lá para Santa Catarina com uma bronca gigantesca para resolver. Precisamos vencer fora de casa, 2 gols para ficar com a taça, 1 gol para levar para os pênaltis. O Barra joga pela vitória, obviamente pelo empate. E a gente vai ter que jogar muito mais bola do que jogou hoje, com os desfalques. Thiago Galhardo não joga, que isso aí é um reforço, mas infelizmente a gente não vai jogar com Balotelli, que aí de fato é um grandíssimo desfalque. Mas tamo aí, é o Santa Cruz. Eu acho que
o Barra, apesar de ter vencido o jogo fora de casa, não mostrou que ser um enorme time, um enorme adversário. Eu acho até que o Maranhão jogava um pouco melhor do que o Barra, mas é muito circunstancial, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Então assim, o Santa Cruz vai lá para Santa Catarina basicamente acreditando na força da torcida, porque se a gente for racional e pensar nas últimas atuações dentro de campo, é muito difícil a gente fazer um prognóstico positivo. Mas tudo pode acontecer. As coisas na Série D acontecem de uma forma muito mais irregular do que nas outras divisões. O Santa Cruz pode chegar lá, fazer um grande jogo, vencer, ganhar nos pênaltis ou fazer 2 gols de diferença. Tem todas as nuances do jogo de mata-mata. Sei lá, o Barra pode ter um jogador expulso no começo do jogo. Vamos acreditar, né? É o último jogo do Santa no ano. Então vamos tentar acreditar. É difícil, mas não é impossível. E o Santa Cruz pode reverter, só precisa jogar bola, que é o que não tem feito nos últimos jogos. Mas se a gente segurou a bronca até agora, nesse último jogo, o que a gente faz é torcer. Sem muita responsabilidade. Quem vai lá para Santa Catarina, que faça a sua festa. E quem vai assistir pela TV, assiste também sem responsabilidade, esperando o melhor, mas sabendo que vai ser bem complicado. Bem, é isso, análise entregue. Se você chegou até o final, não esquece de comentar aqui, deixa o teu like, vê se você está inscrito no canal. Foi complicado, foi difícil. Aí mais pra frente a gente começa a conversar sobre reformulação de elenco e tudo mais. Mas por agora é focar nessa segunda partida, ver se o Santa Cruz consegue reverter. E depois desse último jogo vamos ter muito tempo para pensar quais os caminhos do Santa Cruz para 2016. É isso, galera. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Santa Cruz já tomou conta de mim.